estou muito feliz por apresentar aqui para vocês sobre o Technology Needs Assessment, o TNA. O TNA ele foi elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pelo Fundo Mundial para o Ambiente, que é o GEF. Nesse site, então, que tem um link aqui embaixo, eles apresentam um banco de dados muito ricos com a aplicação do TNA para diversos países. E além disso tem vídeos explicativos e até documentos explicando como que o método funciona. Então, qualquer dúvida na aplicação do método é só recorrer a esse site. Então, o que é o TNA? O TNA é um conjunto de atividades participativas que envolvem os stakeholders orientadas para o país, que conduzem à identificação, seleção e implementação de tecnologias climáticas para ou a mitigação, que é reduzir as emissões de gás de efeito estufa, ou para a adaptação, que é reduzir a vulnerabilidade do país às mudanças climáticas. O ponto-chave desse método é a flexibilidade, porque cada país apresenta características distintas. Então, primeiro, é importante considerar o ponto em que o país chegou em sua política e planejamento em relação ao investimento em tecnologias de mudança climática. E em seguida, então, é possível determinar as necessidades básicas de como melhor projetar e implementar o TNA de uma forma que realmente ajude a equipe a atingir seus objetivos, sejam eles de mitigação ou adaptação. Então, a primeira etapa do TNA consiste na identificação e priorização de setores e tecnologias. A segunda etapa é de análise de barreiras e identificação de frameworks habilitadores. E a etapa 3 é, por fim, o plano de ação tecnológico em si. A etapa 1 consiste então em uma análise multicritério, que fornece uma estrutura para comparar uma série de tecnologias ou setores em vários critérios, sendo eles quantitativos ou qualitativos. Então aqui nós temos um esquema da análise multicritério. A primeira etapa é o contexto de decisão, então realmente entender o ponto, a situação atual do país, para então determinar opções que seriam as tecnologias que teriam potencial para serem implementadas no TNA. Em seguida, a determinação de critérios. Esses critérios devem levar em consideração diversos stakeholders, porque eles costumam ter critérios diferentes. Então, são dadas as notas, em cada tecnologia, em cada critério. Essas notas podem ser dadas de duas formas distintas. Primeiro, podem ser escritas em um papel e depois tirar a média das diversas notas. Ou uma segunda opção é que seja, numa discussão, os diversos especialistas naquela área cheguem a um consenso quanto à nota da tecnologia em cada critério. Esses critérios são então ponderados, porque cada um tem uma relevância distinta. O país, então um país mais pobre provavelmente daria uma nota maior, por exemplo, para a questão financeira, para o custo. Então é feita essa ponderação e é combinada as notas com essa ponderação final. Os resultados são então analisados numa análise de sensibilidade para que seja chegada à conclusão realmente nas tecnologias que vão ser abordadas no TNA. A segunda etapa, então, é a análise de barreiras e identificação de frameworks habilitadores. Primeiramente, buscar a compreensão detalhada de barreiras enfrentadas para posteriormente determinar regras, regulamentos e incentivos necessários para superar essas barreiras. Normalmente ela parte da elaboração de uma cadeia de valor. A cadeia de valor pode ter uma estrutura parecida com essa, onde nós temos os agentes políticos e instituições, centros de pesquisa, centros de educação, os fornecedores, os clientes do produto e organizações de suporte, que seriam um banco. É interessante fazer essa cadeia de valor para cada tecnologia,
para que realmente se entenda o contexto daquela tecnologia atual no país em questão. E também facilita a identificação de barreiras relevantes, principalmente barreiras de link entre, por exemplo, pesquisa e fornecedores, entre links de governo e organizações de suporte. Então, isso é sempre importante, a elaboração dessa cadeia de valor. Então, as barreiras são identificadas, todas que possíveis, e isso é feito por pesquisa de literatura, entrevistas e brainstormings com agentes importantes. Em seguida, a longa lista de barreiras é analisada para que sejam selecionadas as mais essenciais. Isso pode ser feito, por exemplo, dando notas, igual no exemplo da análise multicritério, pode ser dado diversas notas para cada barreira para depois serem selecionadas. E depois as barreiras são classificadas em uma hierarquia de categorias, que podem ser econômicas, financeiras, institucionais, jurídicas, técnicas, sociais e culturais, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo de uma tabela de barreiras, e como categoria econômica, por exemplo, tem um alto investimento inicial e o pequeno tamanho das fazendas. Em mercado tem a infraestrutura de mercado fraca, pobre. Enfim, então são feitos os frameworks habilitadores. Então, com base naquelas barreiras, são determinadas medidas para que elas sejam superadas. E é muito interessante essa citação que eu coloquei aqui, que é para que haja aceitação e difusão de tecnologias climáticas, os mercados precisam ser liberados, criados ou estimulados, bem como apoiados e regulamentados por governos e partes interessadas mais amplas. Então, aqui enfatizando realmente essa necessidade de se criar um ambiente propício para essas tecnologias climáticas. Aqui nós temos um exemplo dessas medidas. Então, para uma barreira econômica, por exemplo, de alto custo de capital, risco de investimento na tecnologia, ela é considerada arriscada, e baixa expectativa de retorno, medidas possíveis são subsídios, redução de tarifas, garantia de empréstimos. Então é realmente bem intuitiva esse link das barreiras com as medidas. Uma vez determinadas essas medidas, então elas são avaliadas em conjunto para elaborar um framework habilitador, que leva em consideração todas elas conjuntamente, porque muitas vezes elas têm sinergia uma com a outra. E aqui nós temos um exemplo de cadeia de valor que já abrange também essas próprias medidas. Então, aqui no centro, nós temos a cadeia de valor desenhada. Em cima, o ambiente, então, com a regulamentação, com a tendência do consumo e política financeira, por exemplo. Embaixo, considerando a cadeia de valor como um todo e esse ambiente no qual ela está inserida, são as medidas necessárias para superar as barreiras. Então, é necessário que haja entrada de informação de fornecedores para os produtores, por exemplo. É necessário que tenha uma coordenação entre essas empresas que processam em pequena escala e esses primary producers. Então, assim, é uma alternativa, essa estrutura é uma alternativa à tabela apresentada anteriormente, para que realmente essas medidas fiquem mais visuais e tragam realmente os stakeholders, os links da cadeia relacionados a cada medida.
A etapa 3 consiste no plano de ação tecnológico em si, que tem o objetivo de apoiar a implementação das tecnologias priorizadas para que os benefícios de clima e desenvolvimento sejam realmente alcançados. Então, ele é um intermediário entre as etapas anteriores do TNA e a implementação da tecnologia em si, na prática. E ele então se baseia nas medidas daquelas soluções identificadas como ponto inicial. E nele são especificadas como implementar essas medidas, incluindo quem é responsável, quando e onde obter financiamento, por exemplo. Então, a primeira etapa do TAP é a ambição. Então, é determinar a escala para a transferência da tecnologia, que pode ser, por exemplo, num país como o Brasil, ele pode determinar que só vai ser implementado no Amazonas, por exemplo, e também podem ter números. Então, vamos dizer que eu tenho o objetivo de 500 fazendas, ou 50 mil fazendas. É uma questão de trazer realmente a medida para o TAP e determinar o tempo final, o prazo para que aquele plano de ação seja concluído. Então, por exemplo, 2030. Segunda, determinadas ações e atividades. Então, com base naquelas medidas a serem, para superar, né, as barreiras, são selecionadas ações e com base nelas atividades que destrincham mais essas ações para que seja mais fácil colocá-las em prática. Terceira etapa seria a determinação de stakeholders e do cronograma. Então, os stakeholders seriam aqueles responsáveis por concluir as atividades e o cronograma que eles devem seguir. Então, o prazo que eles têm, que poderia ser, por exemplo, um semestre, o primeiro semestre de 2020 a julho, né, de 2020 em si. A quarta etapa é a determinação das capacidades necessárias e a estimação dos custos. Então, os requerimentos realmente de capacitação necessários para aquele país, para que aquela tecnologia seja realmente difundida, e a estimação de custos das ações e atividades. Essa etapa de ações de determinação de custo, né, a estimação do custo, ela é essencial porque ela permite que sejam, por exemplo, abordadas ações de financiamento e possibilidades de financiamento para aquelas atividades. Então, é feita uma etapa de planejamento de gestão, que envolve gestão de risco e planejamento de contingências, então, para que aquele plano seja realmente realizado. A comunicação do TAP, né, desenvolvido, que é o Plano de Ação Tecnológico, para a comunidade como um todo e para esses stakeholders, aqueles que não foram incluídos no TNA. E é também realizado um acompanhamento do estado de implementação, que é quem vai reportar o que a quem. Isso, então, já é determinado no próprio TAP, quem deve reportar o que a quem, e isso depois só é mesmo acompanhado. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo ilustrativo do país X, que busca elaborar um TNA para contribuir com os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável. Estes objetivos são determinados pela ONU, são 17, até 2030. E aqui, por exemplo, nós temos o 6, que é água potável e saneamento, 12, consumo e produção responsáveis, 13, ação contra a mudança global do clima e 15, a vida terrestre. E então o TAP foi elaborado tanto para adaptação quanto mitigação. De adaptação, ele envolve o setor de água e agrícola, e de mitigação, o setor florestal e agrícola. Então, observe que não precisa ser setores iguais, porque cada setor realmente tem uma importância maior em cada país para uma determinação. Então, provavelmente esse setor de água pode nem emitir muitos gases de efeito estufa
provavelmente não quanto considerado como setor florestal, mas ele é relevante no país se adaptar a essa mudança climática. Então aqui eu escolhi falar mais da mitigação do setor agrícola. Então as tecnologias que foram consideradas prioritárias para a mitigação do setor agrícola foram a agricultura orgânica, biodigestor de gás, melhoramento genético de sementes e resíduos agrícolas para energia, que foram escolhidas seguindo a análise multicritério que eu falei para vocês. E aqui eu vou seguir com a agricultura orgânica no exemplo. Então a priorização foi feita porque é essencial, a tecnologia é essencial para a redução das emissões de gases de efeito estufa, então ressaltando aquela questão de mitigação e a aplicação de fertilizantes. Essa tecnologia então pode contribuir com a redução das emissões de fabricação de fertilizantes e pesticidas, que eles vão ser menos utilizados por esse país. Tem o potencial de geração de renda e emprego para os agricultores, pode estar relacionado à agricultura orgânica, demandar uma maior mão de obra e preserva o meio ambiente. E na determinação daquele ponto inicial, que é importante, que eu comentei com vocês, a agricultura orgânica certificada está em estágio inicial no país em questão. Então também que enfatiza a necessidade desse TAP e o TNA serem realizados nessa tecnologia. Como barreira, eu trouxe aqui, por exemplo, para vocês, como barreira de mercado, um mercado pequeno, alto preço de produtos orgânicos e competição alta com produtos da agricultura convencional, né, que são mais baratos. Como técnica, a gente pode trazer limitações biológicas e geográficas de plantas, produtos orgânicos pouco duráveis, necessidade de cuidados especiais, então tem que ser utilizadas técnicas específicas para a agricultura orgânica e a dificuldade de se cultivar essas de forma orgânica fora de temporada. Como medida técnica, eu trouxe aqui, por exemplo, melhorar o P&D das tecnologias, incluindo sua cadeia de valor, tecnologias alternativas e diretrizes sobre práticas sustentáveis ou eficazes para a promoção, desenvolvimento e gestão das tecnologias. Depois de avaliada todas essas medidas, é então determinado framework habilitador, que aqui seria promover a ciência nacional e tecnologias de P&D nessa área, então em agricultura orgânica, e utilizar referências, especialmente projetos bem-sucedidos e melhores práticas. Então, partindo para o TAP, o primeiro é o escopo de aumentar a área certificada de agricultura orgânica e agricultores para 35 hectares e 70 mil agricultores, respectivamente, até 2025. Então, ela tem uma métrica definida para cada um, tem uma métrica definida para a área certificada e tem uma métrica definida também para os agricultores, assim como um prazo final para a implementação da tecnologia. A ação, então, com base naquele framework e com base nas medidas levantadas, são determinadas as ações. Aqui a ação é desenvolver e criar projetos pilotos de um sistema de agricultura orgânica ideal. Essa ação está só como um exemplo, normalmente um TAP teria diversas ações, eu trouxe essa só para exemplificar. E a atividade 2, por exemplo, seria criar projetos pilotos de sistema de agricultura orgânica sustentáveis ou ideais, incluindo agricultura integrada, horta doméstica, sistemas agroflorestais, diversificação de cultura, entre outros. Então, as atividades, elas são a quebra, né, da ação que é macro em atividades micro para que sejam de fácil implementação. A terceira etapa é a determinação dos stakeholders. Então, que esses stakeholders estão ligados às organizações chaves. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o Ministério X, que seria aquele responsável por supervisionar os assuntos agrícolas e florestais. E ONGs,
que podem dar apoio técnico e financeiro para empresas de agricultura orgânica e produtores rurais. O cronograma ele é então bem aberto, pode ser feito de acordo com as necessidades de cada projeto. Aqui dá para ver que podem ter atividades paralelas e que também podem ter atividades que tenham requisito. A etapa 5 consiste na determinação de capacidades que aquele país tem que desenvolver para que aquela tecnologia seja realmente difundida. Aqui eu trouxe como exemplo a inspeção e certificação da agricultura orgânica, incluindo equipamentos e instalações para inspeção, a criação de organizações e associações de agricultores sustentáveis para que conjuntamente eles podem ir melhorando as técnicas de agricultura orgânica. Por fim, o TAP depende da determinação de custos, planejamento de gestão e indicadores de implementação, que são determinados por atividade. Então aqui, por exemplo, o custo seria de $50 mil para implementar a atividade 1.1. Como risco, nós teríamos atrasos devido a recursos insuficientes. Como critério de sucesso, que as melhores práticas estão disponíveis e aplicadas para melhorar a produção orgânica e os negócios. E como indicador bem intuitivo, o número de melhores práticas desenvolvidas. Como considerações finais, temos buscado formas de interpretação e adaptação desse método para setores, ecossistemas ou até empresas individuais. Então esse método pode ser utilizado para outras finalidades, não apenas para a gestão ambiental em países, e principalmente ele é aplicado para projetos que buscam a elaboração de um plano de ação para a implementação de tecnologias. E é interessante que eles demandem a participação de vários stakeholders, porque um dos grandes pontos-chave e dos grandes potenciais desse método é permitir que esses vários stakeholders trabalhem juntos para que essa tecnologia seja implementada, levando em consideração o contexto ambiental como um todo. Muito obrigada pela atenção.